Olá, meu nome é Mariana Vargas, eu sou médica veterinária formada pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente eu participo como mestranda no programa de pós-graduação de Biodiversidade e Conservação da Natureza pela mesma instituição e também sou pós-graduanda, né, em Medicina Veterinária Endocannabinoide pela Unileia. E a convite, né, da organização do Conazul, eu vim falar de um tema que eu acho de bastante relevância, né, que é sobre os impactos de patógenos transmitidos por artrópodes na conservação aviária e saúde única. Então, aqui na minha apresentação, eu vou enfocar mais, vou ter um enfoque maior, em patógenos zoonóticos ou que são potencialmente zoonóticos e também tem a participação de aves na disseminação e transmissão. Então, eu acho bastante importante a gente ter essa perspectiva, visto que eu vou falar, né, sobre a saúde única e entender qual o impacto das ações humanas e até mesmo para a transmissão das doenças, né? De doenças que inicialmente eram de um meio selvagem para até o meio urbano, né? Então, a gente tem que entender ali o contexto ecológico, epidemiológico e levar em consideração também que o Brasil é um dos maiores hotspots de biodiversidade global. Então, tudo isso somado é um grande caldeirão para acontecer, né? Disseminação de doenças ou introdução de novas doenças, né, no nosso meio. E também entender que tentar reduzir um pouco a culpa, né? Tirar a culpa, culpabilizar menos os animais e tentar entender que o animal, ele é um agente, né, dentro dessa toda essa dinâmica. Então, vou começar falando alguns conceitos, né? Entender também alguns tipos de mecanismo para a gente chegar, propriamente dito, na conservação, nos impactos na conservação e na saúde única, né? Então, as zoonoses são transmitidas por vetores, né? Elas podem ser tidas como um grupo de doenças causadas por uma ampla gama de organismos patogênicos, né? Podendo ser bactérias, vírus, protozoários, entre outros, e que podem ser transmitidos para animais e humanos através da picada de artrópodes, hematófagos. Outro conceito importante também, levando em consideração doenças que são potencialmente zoonóticas, são as doenças infecciosas emergentes, né? São infecções que surgiram recentemente em uma população ou que estão aumentando rapidamente em frequência ou alcance geográfico. E aí que entra, né, a questão das aves. As aves, elas são responsáveis consideravelmente, né, em cima dessa parte de alcance geográfico, ela tem principalmente as migratórias. Então, é importante a gente entender isso. Aqui a tétrade epidemiológica, né, classicamente seria uma tríade epidemiológica, né, que envolve para uma doença, né, ser introduzida, para uma doença acontecer, ela depende de não só, né, dos hospedeiros e do patógeno, ela também depende do ambiente. Mas, né, nesse grupo de doenças, né, da zoonose, e de doenças que são transmitidas por vetores, é muito importante levar em consideração também o vetor. Então, ele entra e transforma essa tríade numa tétrade. Então, eles, né, tendo essa interação, né, entre né, o agente, o ambiente, o patógeno, o vetor, leva a uma condição, né, que é a doença. A doença, né, a definição de doença, né, mais atual é que é uma condição resultante da interrupção ou prejuízo da homeostase de um organismo, nesse caso, causado por uma infecção por um patógeno ou parasito. Então, basicamente, essa tétrade é um modelo de causalidade, né? O que causou, como se estabeleceu, né? E que depende de todos esses. E também é importante a gente entender, né, pensando nos animais, o que é o bem-estar animal, né? O bem-estar animal, ele é o estado em que o animal se encontra em relação à sua busca para satisfazer suas necessidades. Então, existem uma ampla gama de fatores que levam o animal a ter, né, um estado de bem-estar. Seja o comportamental, que no caso ali é o mais equivalente ao estado mental, né, o ambiente físico, a saúde, né, as interações ali de comportamento, né, também, não só relacionadas ao bem-estar mental, né, que a gente pode até ser levado em consideração separadamente, pensando num animal de cativeiro, né, e a nutrição. Então, tudo isso, né, nesse emaranhado, a gente consegue chegar a um bem-estar animal. E isso é importante, eu estou falando mais do bem-estar porque houveram algumas atualizações
relativas a alguns conceitos e a forma como a doença é levada em consideração atualmente. Então, mais voltado para os animais, né, a gente tendo essa atualização de conceitos, a gente consegue, né, estabelecer novos conceitos, no caso aqui, a saúde para o animal, conforme eu falei anteriormente, é um dos componentes do bem-estar animal. Então, o animal que não tem, né, a saúde esteja comprometida, ele não está tendo o bem-estar adequado, né? Então, a saúde é expressa pelo o funcionamento adequado dos tecidos orgânicos do animal, tendo referência o que é normal para cada espécie. Então, é muito importante a gente entender o que que é normal, para entender o que é anormal, para a gente conseguir diagnosticar alguma doença ou conseguir até mesmo fazer um exame clínico e entender que o animal está sofrendo de alguma alteração, né, alguma doença mesmo. Então, a doença ali, no caso, na atualização, né, é um estado orgânico alterado causado por fatores bióticos, né, que são relacionados à fisiologia, né, do animal, e os abióticos, né, que são relacionados mais à parte do ambiente, né, então, que interferem no funcionamento dos tecidos orgânicos, né, que vão, isso faz o contraposto ali à saúde, que principalmente são detectáveis em exames. Então, esses exames, a gente inicialmente leva o exame clínico como uma forma de entender. Então, o comportamento do animal, que é um outro componente, né, do bem-estar, ele consegue te direcionar para entender se o animal está com o status de saúde adequado. Então, aqui nesse esquema, a gente pode ver que, né, nos dois pontos opostos, né, a gente tem a saúde e a doença. Saúde, né, onde a gente tem, o comportamento, o bem-estar animal, ele está adequado, e a doença é quando o animal está sofrendo, então ele não está atendendo os padrões de, né, de saúde de um modo geral. Então, aqui existem alguns pontos que a gente deve levar em consideração para poder fazer, né, colocar o animal dentro dessa escala. Então, que seria a alimentação, o animal se alimenta bem ou não, né? O desafio parasitário, o animal está sendo parasitado no momento, o animal que tem um parasitismo, ele vai ter alteração de comportamento, o animal não vai exercer de forma adequada o comportamento natural dele. A adaptação social pode ser comprometida também se o animal está em cativeiro ou não, se é fornecido, né, o manejo, né, ambiental para ter um manejo social adequado. Então, animais que vivem em meios urbanizados ou em cativeiro, se não tiverem, né, pode ter alteração dessa adaptação social, isso pode atrapalhar o status de bem-estar. E também a adaptação ecológica, que também, né, depende ali do meio, e também se é um meio urbanizado ou não, como que está a saúde ambiental que o animal está introduzido, né? Então, isso vai direcionar se está adequado ou não o bem-estar, né, e conseguir linkar isso com a saúde e a doença. Então, aqui, os principais tipos de vetores né, que acometem as aves, né, que parasitam ou que picam as aves, né, primeiro o mosquito, as mais comuns ali das doenças zoonóticas, né, é a família Culicidie ou a família Ceratopogonidae. Aqui um exemplo, o Culex, ele participa né, de algumas doenças, né, de alguns patógenos, no ciclo de transmissão, né, as pulgas, da ordem Siphonáptera, flebotomíneos, da subfamília Flebotomine, e carrapatos, né? Aqui a gente tem os exemplos mais clássicos, né? Aqui nos carrapatos, que é a ordem Ixodida, perdão, é um amblioma Langiroste, que ele participa muito da transmissão de algumas doenças relacionadas a hemoparasitos. E os principais patógenos, né? A gente tem, né, dos principais, né, que a gente pode levar em consideração que podem ser potencialmente zoonóticos ou zoonóticos, são as bactérias, vírus e protozoários aqui. As bactérias é uma das principais também, que é muito conhecida, mas não é comum aqui no Brasil, né? É muito comum nos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa, que é a doença de Lyme, que é a Borrelia, né, a espécie Borrelia, anaplasmose, rickettsia, que é a rickettsiose. Essas duas são potencialmente zoonóticas. Sabe-se que elas podem, né, causar infecção, existem relatos, mas ainda não é muito bem elucidado a forma como acontece, né? Então, não é tão, não,
apesar de ser considerada zoonose, já ainda não é muito bem elucidado tudo. Os vírus, né, o flavivírus, são duas doenças também bem importantes, né? Encefalite transmitida por carrapatos, que também não é comum aqui, é mais comum nos Estados Unidos e regiões da Europa também, e febre do Nilo Ocidental, que anteriormente a gente nunca tinha tido nenhum caso, mas alguns anos atrás a gente teve um caso, e que as aves têm participação na transmissão, e os protozoários da babesiose, né, que ela também entra, né, nessa ideia de ser potencialmente zoonótico, apesar de já ser comprovado que pode infectar humanos, né? Então, aqui a interação hospedeiro-patógeno-vetor, né, assim, que de um modo geral bem amplo, que seria que o hospedeiro definitivo é onde o patógeno, né, ele faz a sua reprodução sexuada, né, que geralmente acontece no vetor, na maioria das doenças, mas isso pode variar, né? O hospedeiro intermediário é onde acontece a fase assexuada e aonde também tem a maior multiplicação desses vetores, né? Então, a ave, ela pode ser um hospedeiro, de um modo geral, nas doenças, elas são, né, os hospedeiros intermediários, mas elas também podem funcionar como hospedeiro amplificador, né? Nem sempre ela participa ativamente do ciclo, mas ela serve como um ambiente para gerar cargas parasitárias altas e que podem infectar o todo hospedeiro. Então, às vezes pode ser uma espécie específica, mas outra espécie pode servir como amplificador e passar para alguma outra espécie que também, né, participa, que é ativa no ciclo. E o hospedeiro acidental, que é onde a maioria das vezes o humano entra, que ele não participa do ciclo, né? Ele é um hospedeiro acidental. Ele pode ser parasitado, né, pela proximidade, tipo, evolutiva ali, dependendo, né, pensando não somente nas aves, né? Mas eles não têm, não esboçam esses comportamentos adaptativos né, contra esse patógeno. Então, dessa forma, eles têm a carga muito alta, né, de parasito, mas não têm esses mecanismos adaptativos. Então, eles sofrem muito mais, né, por não ter esses mecanismos, né? Então, as alterações são bem mais relevantes. Também a gente tem que levar em consideração, né, o impacto da antropização do ambiente, né, das ações humanas no ambiente. Isso impacta diretamente, né, na dinâmica das doenças, as dinâmicas da população, né, de vetores, das aves, né, no caso. Então, eu coloquei aqui os principais, né, a emissão de gases de efeito estufa. Esses gases, eles são responsáveis por aumentar gradativamente a temperatura global. Então, ela aumenta ali estima-se, né, que aumenta 1 grau por ano, e isso tem muito impacto na reprodução dos vetores. A maioria dos vetores necessitam de uma temperatura mais alta. Então, isso favorece, né, o aumento, né, da população desses vetores. As atividades agrícolas, né, com a quantidade grande de rebanhos, né, com muitos indivíduos, geralmente eles podem servir como hospedeiro intermediário ou reservatório, né? Então, isso pode aumentar, né, favorecer, né, a disseminação da doença. E os reservatórios de água, né, para os animais ingerirem água, né, para se hidratarem, e as práticas de manejo de águas, até para fazer a limpeza, né, pensando numa atividade intensiva, os animais ficam confinados, tem uma limpeza constante do substrato, né, às vezes precisa fazer essa limpeza, e isso pode ocorrer, vamos dizer assim, um empoçamento dessas águas, né, e isso pode favorecer a reprodução dos vetores, que é geralmente em coleções de água que esses vetores, né, desculpa, conseguem fazer essa reprodução. O desmatamento, né, também é muito responsável porque ocorre a perda de biodiversidade. Então, muitas aves elas fazem reproduções, né, nas árvores, por exemplo, né, dependem não só para isso, também as aves servem como uma proteção, né, contra sol, contra predadores. Então, isso pode, né, favorecer, né, que as populações reduzam, né, em tamanho e muda também a dinâmica, né, a dinâmica populacional mesmo. Então, isso dificulta também a amortecer determinadas doenças. Então, não vai ter uma diluição da transmissão desse patógeno. E também, mais uma vez, impacta na ecologia dos vetores. Então, os vetores
ter uma elevação maior, porque eles não vão ter como se proteger, né, se camuflar, né, desses vetores de alguma maneira. E aí entra a gente, né, os humanos, né, na parte também social, vamos dizer assim, que, né, que seria a urbanização e a economia. Essa alta densidade populacional serve na mesma e dinâmica aí dos rebanhos, vamos dizer assim, porque vai facilitar a disseminação entre os humanos, que já é um hospedeiro acidental. Então, isso vai favorecer nessa disseminação não só de patógenos, mas de vetores também. Isso associado a uma falta de saneamento básico, né? Então, em algumas regiões, o saneamento básico é comprometido. Então, isso favorece, né, o crescimento de vetores. E também, né, ele pensando na na viagem desse patógeno através de comércio, de viagens, e além de tudo também, um ponto muito importante é o tráfico de animais. Muitas vezes, o animal de uma região que não passou por nenhum tipo de rastreamento de doenças, ele é traficado e também, provavelmente, pela sua condição, né, o animal, no momento desse tráfico, ele pode ter redução da sua imunidade e também favorecer a viremia, ou, né, então pode até aumentar as chances, além de tudo, né, além, né, desse transporte mesmo. Então, qual que é a importância, né, sendo, mais específica das aves nesse contexto aí da transmissão dessas doenças, né? A principal é que essas aves, elas são indivíduos migratórios, boa parte das espécies são animais que têm o hábito migratório, né? Então, ou elas são migratórias completas ou são parciais. Algumas aves, elas precisam de fazer, né, a migração ao longo da vida inteira, e algumas fazem parcial, que elas às vezes fazem só para algumas atividades, principalmente atividade reprodutiva. Então, isso permite que essas aves elas consigam, né, fazer um fluxo, né, de transporte desses patógenos, né, muitas vezes de ambientes selvagens para algumas áreas urbanizadas, e também elas podem colonizar novas regiões por- que não tinham contato com esse patógeno, né? Regiões que podem ser selvagens mesmo, sabe? Então, ambientes selvagens também pode ser introduzido e, com isso, outras aves que têm a migração completa podem passar por essa região e também, né, participar desse fluxo de transmissão de patógenos, né? Isso pode acontecer por três formas diferentes, né? Essas aves, elas podem ser é, alimentadas, né, é, pelos artrópodes e essas aves serem virêmicas, né, ou terem uma alta carga parasitária. Também pode ter por algum estresse, até mesmo o estresse da migração, que tem um grande desgaste energético, pode reativar a viremia ou carga parasitária de um animal que não estava anteriormente, né, com essa carga aumentada ou essa viremia ativada, né, em grande quantidade, e pode infectar artrópodes de um novo local que ela fez a migração, ou em alguma época atípica, que esses animais geralmente eles precisam de estar numa época do ano que esteja quente e que tenha umidade suficiente para fazer reprodução, né? Ou mesmo animais, esses animais durante a migração, esses vetores, né? Por exemplo, o carrapato cai do animal e pode cair e se espalhar ali na região, né, na área. Sabe-se, né, que as aves, elas são menos suscetíveis, né, a patógenos zoonóticos, né, por conta dessa distância evolutiva que tem entre aves e humanos. Então, são animais bem distantes filogeneticamente falando, né? Elas têm também um metabolismo bem acelerado, então isso leva elas a terem uma temperatura corporal mais elevada. Então, muitas vezes os patógenos não têm, precisam de um animal que tenha uma temperatura um pouco mais baixa, isso para poder executar o seu ciclo, né, para o ciclo acontecer naturalmente. E elas têm também um sistema imune muito bem desenvolvido, né, e muitas vezes elas também dependem de cepas específicas, espécies específicas, né, então é, isso pode acontecer. Mas ela ainda assim são hospedeiros amplificadores muito eficientes. Então, mas ao mesmo tempo elas podem servir como, né, uma ordem sentinela, eu não digo nem espécie, né, porque boa parte dessas doenças zoonóticas
elas conseguem ter uma ampla carta, né, de hospedeiros, então elas servem, nessa ordem serve como sentinela, e ela auxilia ali a determinar se tem algum tipo de transmissão local acontecendo no momento. Isso pode, né, se através de pesquisa, né, de rastreamento mesmo, é, prever algumas epidemias que possam estar via acontecer de fato ou algum episodio. Também a gente tem que pensar também na evolução, na coevolução, né, do hospedeiro do patógeno nas aves, né? Relacionando com as aves também, né? Então, tanto os hospedeiros e os patógenos, né, ou parasitas, de um modo geral, eles é, coevoluem, ou, né, evoluem e coevoluem juntos, né, para gerar algumas pressões para moldar a evolução dos dois. Então, eles criam estratégias para reduzir ou para evitar o estabelecimento da doença. Então, aqui pensando nas aves, né, elas têm algumas estratégias comportamentais para evitar, vamos dizer assim, antivetoriais. Também elas desenvolvem, né, modificações celulares e moleculares, né, conjuntamente com a evolução da defesa imunológica para tentar eliminar esses patógenos, né, ou minimizar. Então, tentar combater ali de alguma maneira. Então, aqui eu fiz esse esquema para a gente entender um pouco melhor como que se dá, né, a questão do comportamento especificamente, que é uma das formas mais conhecidas, né, que a gente tem relatado cientificamente das aves, né? O comportamento ele pode fazer o controle ali, ele pode modular, né, a exposição, né, ou contato, de exposição ou contato ali com os patógenos. Ela também pode fazer, né, modular essa parte de resistência e carga parasitária, que né, tem uma capacidade de resistir ou minimizar essas infecções logo depois que ocorreu essa exposição, né, e da transmissão, que é a probabilidade, né, real de transmitir para outros hospedeiros. Então, aqui, o comportamento ele pode modular positivamente ou negativamente a exposição em contato. O comportamento também pode fazer essa modulação negativa e positiva para resistência e carga parasitária e também o mesmo para transmissão. Aqui, né, na parte de resistência e carga parasitária, né, eu coloquei até uma setinha aqui contrária, mas que ela não é relevante necessariamente na modulação desses fatores, é que um animal, uma vez com uma alta carga parasitária, ele pode modular o comportamento dele. Então, como eu já até falei anteriormente, um animal que está com alta carga parasitária, ele vai ter dificuldades, né, de executar né, a sua reprodução, também, né, vai ter dificuldade, vai ter diminuição do seu fitness corporal, né, do seu desempenho de um modo geral para conseguir, né, sobreviver. Então, não necessariamente vai ser um impacto direto, morte, né, vai ser um, um impacto crônico, né, que pode levar a, não, pode ter um impacto na dinâmica populacional dessas aves. Então, aqui a gente tem eu coloquei aqui alguns comportamentos, né, que podem servir como modulação, né, daqueles fatores que eu mencionei. Então, aqui o pruning ou allopruning é a autolimpeza ou a limpeza entre dois indivíduos, podendo ser da mesma espécie ou não, né? Na exposição e transmissão, né, eles fazem uma modulação, podem fazer uma modulação positiva, por exemplo, porque eles podem transportar, né, nesse contato um parasito, por exemplo, um carrapato, ele pode vir a ficar parasitar a outra ave que está em contato. Uma ave está parasitada e esse parasito pode chegar e infectar, né, parasitar a outra. Ou até mesmo ingerir, mas não necessariamente que seja relacionado às doenças aqui que, né, eu mencionei. E a exposição, ela modula negativamente, porque de alguma forma o animal que está se fazendo a sua autolimpeza, né, no caso o preening, o animal pode remover alguns parasitos e evitar que isso aconteça a infecção, ou até diminuir ela, que pode reduzir, né, a quantidade de artrópodes que estão parasitando, né?
E aqui o comportamento de doenças, né? O animal, ele assume, a gente fala que é o animal assume uma postura de animal doente mesmo, né? Que o animal fica letárgico, mais prostrado, com a postura mais encurvada, tem, né? é, Pitiloerição, né? No caso, o encorujamento, né? As penas ficam mais, né, distantes do corpo, né? Faz uma economia energética, o animal está passando por algum processo, né, de doença, né? Tem alterações clínicas, então o animal precisa guardar energia para poder combater. Então, quanto à resistência, a resistência ela pode ser positiva e a transmissão negativa. Então, um animal que reduz a sua, ele não tem energia, né? Ou ele está economizando energia, ele vai reduzir sua interação social, né? E o seu comportamento reprodutivo. E também ele não vai ter as defesas anti-vetor, como eu até já foi mencionado, se eu não me engano, e que um exemplo seria o animal, muitos animais conseguem pisar nos vetores, que é um comportamento e a transmissão pode ser positiva porque alguns animais eles conseguem mascarar esse comportamento. Isso é uma coisa comum, né, das aves. E isso ele vai, mesmo infectado, ele vai continuar entrando em contato com outros animais e assim pode, né, ocorrer essa transmissão. O gregarismo, a exposição e a transmissão, elas são positivas porque tem esse aumento populacional, então aumenta, né, favorece esse contato e também boa parte dos animais que são gregários, né, como por exemplo ali o guará, são animais que vivem em coleções de água, né, então também tem um maior contato com vetores. Então, qual que são os efeitos na aptidão do hospedeiro, né? Qual que é o que que esses efeitos, esses impactos causam, né, levam a acontecer, né? Qual a alteração que leva na conservação aviária? E eu fiz também um esquema, né, para a gente entender, né, como que impacta na dinâmica populacional de aves, né, de uma maneira mais individual e populacional, né? Então, aqui, um exemplo, né, um parasito. A gente tem os fatores contribuintes, né, que é a idade, a predação, nutrição, virulência, genética, co-infecção, né, o sexo, a fisiologia, o comportamento. Então, por exemplo, né, o comportamento reprodutivo. O macho, ele tende a cobrir mais áreas, então ele vai ter mais contato, talvez, com outros indivíduos, né? A, a nutrição, o animal, ele pode, né, não ter acesso, né? Uma área urbanizada, o animal talvez não vai ter acesso a alimentos de qualidade. A idade, animais que são jovens, eles têm menor competência para combater, né, determinados patógenos ou parasitos mesmo. E isso, né, pode interferir nas características de aptidão. Então, essa característica de aptidão, né, vamos dizer assim, em grupo, né, numa espécie, pode gerar um aumento da mortalidade aguda, da sobrevivência anual. Então, no conjunto ali, tendo, aumentando essa mortalidade aguda, individualmente a gente pode levar ou uma sobrevivência e uma sobrevivência anual menor, a gente reduz individualmente a sobrevivência do indivíduo, né? E também o número de ovos por ninhada e o número de nascimentos por ninho também, eles são reduzidos e isso reduz o sucesso reprodutivo. Aliando, né, a baixa sobrevivência e o baixo sucesso reprodutivo, a gente pode levar a um declínio populacional, pode reduzir drasticamente uma população de aves, né? Ou a extinção populacional mesmo, né? Então, isso impacta numa população, né, de uma forma bem geral, né? Então, qual que é o impacto aí na conservação aviária, né? Ali já diz né, por si só, né? Esses patógenos, muito embora os patógenos, os parasitos, eles servem como um papel regulatório ali né, na dinâmica populacional, muitas vezes eles passam a ter um papel negativo, um papel eliminatório mesmo, e isso impacta na conservação das aves, né? Então, reduzindo nessa população as chances, né, da espécie mesmo, de uma forma mais drástica, né, ser extinta ou, né, é, diminuída consideravelmente, né? E a influência ali também, e como eu falei ali, né, isso
acontece também pela sua influência na sobrevivência, no sucesso reprodutivo dos animais. Eles não conseguem, né, esboçar seu comportamento natural e ter sucesso, né, na sua sobrevivência mesmo, né? E isso deixa ele mais susceptível à predação. Fora isso, né, a doença deixa, propriamente dito, deixa o animal mais susceptível à predação, né? Ela não consegue também estabelecer territórios. Então, isso tudo impacta diretamente não só no indivíduo, mas na população. E como eu falei, né, ocorre redução e extinção populacional. Já nos impactos na saúde única, né? Começando a falar aqui da parte de saúde única mesmo, a definição, né, pelo Ministério da Saúde é que a saúde única é uma abordagem global, multissetorial, transdisciplinar, transcultural, integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde de pessoas, animais e ecossistemas. Então, aqui eu coloquei esse esquema que eu acho que ele é bem elucidativo, assim, que aqui a gente tem a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal, que isso compõe a saúde humana, a saúde única. Então, nós como profissionais, né, da saúde ambiental e saúde, dos animais, a gente tem quase que bem mais da metade, 75%, 80% dessa responsabilidade, né? Então, aqui a gente tem que mediar esses problemas, né, de ambiente, né, que eu falo da antropização, né, que eu mencionei antes. E como veterinário, a gente ser responsável também por controlar, fazer rastreamento juntamente com biólogos, né? Um veterinário, ele sempre tem que estar trabalhando com o biólogo, principalmente se for, né, um veterinário que esteja inserido aqui nesse contexto de saúde única, que trabalhe com zoonoses, com essa parte mesmo de agropecuária mesmo, né, com zootecnistas, né, com engenheiros florestais, enfim. De modo geral, a gente é muito responsável por isso, né? Então, aí que a gente entra no conceito do transbordamento zoonótico, né, que é mais conhecido também como os spillover, que é nada mais é do que a transmissão de patógenos entre espécies diferentes, no caso, né, levando em consideração, né, pode ser mamífero, aves, né, no caso aqui aves, para humanos quando fazendo o cruzamento de barreira das espécies, né? Então, são espécies, né, que o parasita não infectaria anteriormente. Então, por isso que a gente fala que boa parte das doenças que são zoonóticos, o humano ele é um hospedeiro acidental mesmo. Então, aqui a gente tem, né, um esqueminha aqui mostrando que entre né, a população selvagem tem essa barreira, né? Dentro dessa barreira a gente tem, como eu já tinha falado, né, o aumento da interação, né, entre essas espécies. Então, no caso, as aves com os humanos, a gente tem, né, por elas serem migratórias e tudo mais, elas também, e a urbanização permite que a gente tenha maior contato com essas espécies, né, de aves. A distância filogenética também é um desses pontos que seriam uma barreira, mas por ser acidental, isso passa a não ser importante, né? Alguns fatores ambientais, como eu falei, como né, antropização do ambiente, né? E tudo, é, né? A dinâmica dos hospedeiros, né? E as características do patógeno. Então, esses patógenos, eles passam por uma evolução, como eu falei antes, para conseguir, né, ao longo do tempo, ser mais efetivo, né? Então, aqui são quatro formas, né, que isso pode acontecer, de uma forma direta mesmo, em contato, que isso aqui mais é relativo a quando a gente não tem, né, mais pensando em doenças infecciosas, né, bactérias, vírus, não dependem de um vetor. Aqui é quando depende de um hospedeiro vertebrado, então ainda pensando, né, numa doença infecciosa né, de ordem, né, bacteriana. E aqui a gente pensando no nosso, né, que seria, né, essa fonte de hospedeiro, um intermediário, que seria um invertebrado, e o recipiente, né? E aqui pode acontecer, né, que ela pode vir diretamente via ambiente. Então, isso aqui também é muito importante, porque o ambiente é alterado, né? Mas também a gente pensa mais numa doença infecciosa também, né? Que seja bacteriana, né? Viral, fúngica, né? Então, essa é a ideia. Como que a gente faria, né, esse gerenciamento em controle de uma maneira bem
dinâmica, assim, bem restrita, bem ampla, né? Usa para animais, né, mantidos como pet, né? O ideal é a gente fazer uma higiene doméstica adequada, fazer limpeza, desinfecção ambiental, né? Fazer troca constante de água e alimento, porque a água e alimento ali, principalmente o alimento, ele, né, gera uma matéria orgânica, pode atrair vetores, né? E medidas de higiene do próprio tutor. Pensando em bactérias, vírus, esse contato direto com o tutor, beija-bico, né, não é interessante. E ele também fazer a limpeza das mãos depois de fazer o manejo do animal. Muito importante também, né, que seja regulada a importação desses animais e a venda seja de criatórios legalizados. Isso reduziria drasticamente o tráfico de animais, isso, né, teria um impacto muito positivo. E o animal, né, que já está sob os cuidados do tutor, ele sempre passar por um cuidado veterinário mesmo, sempre consultas regulares para ter, né, esse rastreamento de doença e não, né, permitir. E também, né, esses animais não terem contato com animais de vida livre, que podem, né, permitir esse contato e possa favorecer essa transmissão, né, entre esses animais. Ou até mesmo de, né, transporte de possíveis parasitos. É, o ambiente agrícola, né, é sempre importante, né, frisar que tem que ter é, um nível de biosseguridade muito grande, principalmente a maioria dos animais, das aves, né, são mantidas em ambiente intensivo, né, em galpões, né, de avicultura. Então, sempre reforçar que precisa de um limite de visitantes para ter o controle, né? Até mesmo quando um humano se infecta, a gente ter o controle ali de aonde ele veio, quais foram as pessoas. Se esse fluxo for muito grande, isso dificulta, né? Impedir o acesso de ave selvagem, então tem que ter um controle físico muito bom, né? Para não ter, né, essa possibilidade. E o controle de pragas, que também a matéria orgânica em excesso, ela, como eu já disse, ela pode, né, favorecer, né? E inspeção diária, limpeza, então se tudo, a limpeza né, a desinfecção sempre são muito importantes. E o ambiente natural é o ambiente, né, a parte que é mais desafiadora mesmo, né, que depende de muita pesquisa, né, de muito de projetos de conservação in situ, ex situ, para poder permitir que seja criado, né, um programa de vigilância, de rastreamento, né, de determinadas doenças, né, que estão aí, que são emergentes, né, ou que já existem mesmo que sejam, né, de relevância, né, para poder acontecer e prevenir todo esse processo, ou caso aconteça, que consiga ser mitigado de uma maneira, né, efetiva. Então, né, para concluir, né, eu acho que depois disso, assim, eu tentei falar de uma forma bem ampla, né, a gente é um tema que dá pano para manga, mas a gente tem um tempo limitado. Mas é importante, eu acho um tema bem relevante, porque a gente, né, somos profissionais da saúde animal e ambiental. Então, como eu falei antes, ali na parte de saúde única, a gente é responsável pela maior parte disso tudo, né? Então, é importante que a gente se proteja para a gente conseguir proteger, executar nosso trabalho, né? Sempre utilizar EPI, repelente, né? Para fazer um trabalho de campo interessante, seguro, né? Sempre se vacinar também. Então, assim, a gente sempre ter cuidado ao manejar os animais assim, entender que a gente, né, somos os agentes promotores de saúde muito importantes, apesar de não sermos valorizados, né? Então, é isso, né? Foi o que eu quis passar para vocês. Quem que tiver alguma dúvida, né, tiver interesse em conversar, eu disponibilizei aqui, né, os meus contatos, né? Eu fico de super à disposição, né? Adoro conversar sobre esse tema. E agradeço muito a organização da Cona Azul e vocês, né, os ouvintes, pela atenção e pelo convite. Muito obrigada.